Boas-vindas a mais um episódio do podcast Me Conta a Sua História. Nós chegamos no 12º e hoje tem a história de uma empreendedora que ajuda outras empreendedoras. Então, assim, tá muito legal e se eu fosse você, eu aproveitava e já ficava por aí. Claro que eu tenho aquela pergunta básica que eu faço em todo o início de episódio. Você já avaliou o Me Conta Pod na plataforma de stream que você está nos ouvindo ou nos assistindo? Se você não fez isso ainda, já estamos no 12º, então aproveita, me dá 5 estrelas que eu vou ficar muito, muito feliz. E se você está me assistindo no YouTube, ativa as notificações, deixa o seu like e também aquele comentário básico para a gente continuar engajando aqui nessa plataforma. Agora sim, vamos conhecer a entrevistada de hoje. A entrevistada de hoje, eu não quero fazer aquelas aberturas muito grandes que eu faço sempre, porque a gente se conheceu no momento que eu precisava muito. A gente se conheceu no retiro de mulheres. Retire-se, já foi tema aqui do podcast. Ela estava lá e ela fez como se fosse uma meditação guiada. Não vou lembrar o que ela falou porque eu simplesmente apaguei. Quando eu acordei, eu me senti outra pessoa. E eu continuei acompanhando ela. E hoje eu sou uma das mentoradas e eu tenho o prazer de receber aqui no Me Conta Pod a Dai Luz, a minha mentora de vendas. Ai, bem-vinda, muito obrigada. É uma honra para mim estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É muito especial para mim. Muito mais para mim, porque quando a gente se conheceu, em julho do ano passado, 2024, era a semana do meu aniversário, e ter feito aquela meditação contigo foi um clique que eu precisava. E aí, logo depois, eu fui atrás de ti e a gente fechou essa parceria. Estamos juntas hoje, trabalhando num projeto meu, que vocês vão ver ao longo de 2025. Com certeza vai ser um sucesso. E uma coisa que, pra mim, assim, é que logo depois da nossa primeira reunião, eu falei, né, Dai, eu vou te indicar pra todo mundo, porque eu acho sensacional o trabalho que tu faz. E tá aqui, então, esse é o primeiro espaço que tá aqui pra compartilhar o teu trabalho. E eu quero começar falando de uma coisa. Primeiro, vamos explicar para as pessoas. A Dai é mentora de vendas. Ela vai falar o que é isso ao longo do episódio. Mas, basicamente, o propósito da Dai é ajudar outras mulheres empreendedoras. Não só a se venderem, né? Porque mentora de vendas. Vou aprender a vender. Não. A Dai também nos ajuda, nós mulheres empreendedoras, a ganhar confiança. A aprender que caminho é esse que a gente vai seguir, que estamos seguindo. E aí tem uma coisa que tu me falou, eu sempre peço para as entrevistadas preencherem um formulário antes, que eu escuto muito isso. E eu mesma já falei isso várias vezes para mim, que é o seguinte, meu próprio destino, né? Ou seja, o caminho ideal que eu preciso seguir. Eu escuto isso muito, 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 muito. E eu queria saber se esse caminho ideal, né, esse meu próprio destino, ele aconteceu em um momento de instabilidade do CLT. Se sim, eu quero que tu explique um pouquinho pra gente, porque as pessoas acham que é muito mais instável tu empreender do que tu estar dentro de uma empresa com horário de entrada, de saída, até horário para qualquer coisa, dentro desse universo que é o CLT. Fala pra gente, por que é mais instável hoje estar nesse lugar que é o CLT e não tanto no empreendedorismo? Então, eu realmente acredito que todas as pessoas têm dentro de si o desejo e a capacidade de empreender. É muito uma questão de despertar isso em si ou não. Então, eu acredito que essa estabilidade que é tão pregada, que o CLT proporciona para as pessoas, e essa segurança que as pessoas se sentem, né, ocupando essa posição, eu acredito que é uma questão de perspectiva de cada um. E, na minha perspectiva, de acordo com a minha vivência, quando eu fui CLT e trabalhei para outras pessoas por um grande período de tempo, e eu acreditava que aquilo era a minha estabilidade, era a minha segurança, era tudo para mim. E aí, num momento, olha como é uma coisa muito mental, uma coisa muito fictícia, que num momento eu estava ganhando um aumento, em uma semana eu estava ganhando um aumento, e na semana seguinte
eu fui demitida por causa do corte de pessoas da pandemia. Então, para mim, ali foi onde eu acordei para essa estabilidade que eu tanto acreditava. E eu pensei, porra, que estabilidade é essa? O que está acontecendo aqui? E foi aí que eu percebi que chega de trabalhar para os outros. Eu quero trabalhar para mim, quero conseguir desenhar o meu destino, quero conseguir trilhar o meu caminho e ganhar de acordo com a minha dedicação, que era algo que eu não sentia que acontecia quando eu estava trabalhando como CLT, que é uma profissão muito respeitável, né? Mas é uma questão de escolha. E sabe que isso é outro assunto que bate muito aqui, que as pessoas falam, né? Eu me esforço tanto, e parece que eu não sinto esse retorno. Mas, ao mesmo tempo, as mulheres que têm vontade de empreender, elas têm aquela insegurança, mas como que é trabalhar só pra mim? Aí explica pra gente, Day, como é que é trabalhar só pra nós, mulheres? Tá aí uma questão que muita gente chega pra mim e fala, Day, eu não tenho a menor ideia de como é que eu faço para trabalhar para mim, para conseguir me independizar, para conseguir parar de trabalhar para os outros, para conseguir assumir a minha renda, para conseguir dominar a minha vida. E aí eu fico, cara, isso é uma dor tão comum de tantas pessoas que é justamente por isso que eu trabalho com o que eu trabalho. Porque eu percebo que as pessoas estão muito perdidas. É muita informação, a gente vem de uma era agora com muita informação disponível. E saber selecionar, filtrar, o que vai te levar para um outro nível, para um novo patamar na tua vida, é uma coisa que tu precisa de conhecimento para isso. E confiar na pessoa que vai te acompanhar nessa jornada. Então, é um processo de desabrochar, né, de muitas mulheres. E eu acredito que a maioria delas, elas só ainda não despertaram o seu verdadeiro potencial. Elas só ainda não descobriram que elas podem, sim, confiar em si, que conseguem, sim, dar conta de um negócio, que conseguem, sim, gerenciar a sua própria vida e decidir os seus sonhos, decidir suas metas e percorrer esse caminho para alcançar elas. Então, eu acho que é falta de direcionamento, não de potencial. Pois é, e aí é onde o público deve estar se perguntando, tá, mas afinal de contas, a Tainá explicou que a Day Luz é mentora de vendas, ela falou ali de ajudar a direcionar as mulheres e tal, mas afinal de contas, que trabalho é esse, né? O que é ser essa mentora de vendas? Como é que a gente pode explicar para quem está nos ouvindo, principalmente as mulheres, o que é o teu trabalho? Então, mentora de vendas, quando eu falo que sou mentora de vendas, não é simplesmente falar sobre venda, a venda em si. Porque vender é uma coisa que a gente faz desde quando a gente era criança, vendendo nossas ideias, vendendo as coisas que a gente acredita, nossas opiniões para o mundo. Então, vender é uma coisa que todo mundo faz, desde criança. Então, para mim, vender é um caminho. É um caminho onde tu consegue sair do ponto A, que é onde tu está hoje, até o teu objetivo, até onde tu deseja alcançar. Então, na mentoria de vendas, eu não ensino só literalmente a tu vender, a como tu falar com alguém, tu oferecer o teu produto, a tua ideia, enfim. É tu saber o que tu está vendendo, a transformação que tu está vendendo. Porque hoje em dia ninguém mais compra um produto, um serviço, as pessoas elas compram a transformação. Então, para isso acontecer, precisa existir uma clareza daquilo que tu vende, precisa existir uma clareza da tua confiança em si, no teu produto, precisa existir uma clareza do processo que o teu cliente vai percorrer até o fechamento da compra contigo. Então, vender para mim é clareza. Clareza daquilo que tu vende, daquilo que tu é, daquilo que tu prega. É uma transformação. E o que tu sente de que essas mulheres que chegam até ti, eu sou uma delas, o que tu sente que qual é a nossa maior dificuldade? Porque quando tu fala de clareza, pra mim, no meu caso era isso, né? Eu sei fazer um monte de coisa, mas eu não chegava à conclusão de nada, porque pra mim não era claro. O que tu sente, assim, que é a maior dificuldade dessas mulheres que chegam até ti? A maior dificuldade das pessoas que chegam até mim é realmente a falta de clareza e de confiança em si mesmas. E por que tu acha que nós, mulheres... E aí é um ponto bem delicado, né? Não só no empreendedorismo, mas por que tu acha que nós, mulheres, somos tão... a palavra correta é dizer... Temos tanto medo. Por que a gente não confia tanto? Porque, sejamos sinceras, né? Estamos aqui conversando, duas mulheres empreendedoras. A gente tem muito medo, né? Não só medo daquela instabilidade que a gente começou falando, mas o medo do tipo... me jogar sozinha no universo,
Quem é que vai querer comprar meu produto? Já que eu já não tenho clareza, né? Por que nós somos assim? Nós, mulheres, viemos de um condicionamento, onde nós fomos literalmente programadas para sentir medo, para sentir coação, para nos sentirmos inferiores a todas as pessoas, a todos os outros sexos e todas as outras... a tudo. Então, nós fomos condicionadas a isso. Isso é uma coisa que vem de muitos anos, de muitas eras. Então, nós fomos doutrinadas a sentir medo. Então, é muito difícil quando uma mulher decide furar a bolha e assumir o controle da própria vida. Para mim, isso é a magia de ser uma empreendedora mulher. Para mim, é essa decisão de assumir esse controle e falar, caralho, sou eu que reprogramo a minha própria vida, sou eu que decido, tomo as minhas próprias escolhas, minhas próprias decisões e foda-se. Ou seja, aí a gente chega num ponto que eu quero chegar. Trabalhar, ou melhor, ser uma mulher empreendedora é muito mais do que a gente aprender a se vender, a ter clareza. Existe até mesmo aí um trabalho mental, né? A gente tem que trabalhar a nossa mente. Tu chega a fazer isso com as tuas mentoradas? Eu não vou responder. Vou deixar a Dai responder. Sabe que eu trabalhei por um bom tempo nessa área da reprogramação mental, da mentalidade. Então, foi o meu trabalho durante um bom tempo, essa questão da mentalidade. E quando eu comecei a trabalhar com empreendedorismo, a primeira coisa que eu pensei é, nossa, eu preciso colocar um pouco disso na minha mentoria. Eu preciso que as mulheres consigam sentir essa confiança, porque venda é confiança. Enquanto tu não te sentir confiante do teu produto, não ter clareza do teu posicionamento, não ter clareza daquilo que tu vende, do processo de venda, das tuas qualidades, do teu potencial, da tua transformação, tu não consegue vender. Tu precisa de confiança para vender. Então, para mim, a principal parte da mentalidade na questão das vendas é essa questão da confiança. Então, não existe venda sem a mentalidade. Não existe empreender sem ter uma mentalidade de empreendedora. Uhum. Isso é um combo, é um conjunto. Dai, na tua opinião, assim, quais são as principais características de uma mentalidade empreendedora para as mulheres, né? Já que a gente não tem tanta coragem de encarar esse espaço que precisa ser preenchido cada vez mais por nós. Para mim, uma qualidade muito importante para uma mulher empreendedora é a coragem de não agradar. Porque mulher incomoda muito na sociedade. Mulher, principalmente uma mulher empoderada e dona de si, é um incômodo para muita gente. E então precisa existir essa coragem. Enquanto existir medo de não agradar o outro, de desagradar fulaninha ou de ciclaninho, ou de desagradar minha família, meus filhos, meu marido, enfim, enquanto existir esse medo de não agradar, tu acaba travando no meio do caminho. E muitas mulheres travam no meio do caminho? Muitas mulheres travam no meio do caminho. E a maioria delas, elas tentam sozinhas, indo contra a maré, e aí começa a dar alguma coisa errada, acontece alguma coisa que desagrada, alguma coisa no meio do caminho. E elas acabam travando e não sabem para onde recorrer, não sabem para onde pedir ajuda e acabam ficando ali estagnadas naquele lugar e acabam desistindo dos seus sonhos por falta de direcionamento, literalmente, não por falta de potencial. Então, travam bastante. Pois isso é a frase, né? Acabam travando não por falta de potencial. Isso é que eu acho sensacional, assim. De ouvir relatos de todas as mulheres que já passaram por aqui, sabe? Não é falta de potencial. Nenhuma delas. Todas elas têm conhecimento. Todas nós temos conhecimento. É realmente essa falta dessa coragem de não agradar. Eu gostei dessa expressão. Coragem de não agradar. Eu gostei disso. Então, explica pra gente como é que é esse passo a passo das mentoradas que ficam contigo. Porque eu já falei aqui, a Dai, ela, além de nos ensinar a vender, ela também nos ajuda a construir esse produto ou esse serviço. A Dai faz um formulário, a gente preenche. Quanto melhor preenchido, melhor é o resultado. Mas quais são esses passos que tu acompanha essas mulheres, né? Tu ajuda a criar o produto, o serviço, tu dá coragem para elas, tu, querendo ou não, reprograma um pouco da mentalidade. Mas o que mais que tem nessa mentoria? Então, o que eu mais percebia quando as pessoas me procuravam querendo vender é que, na verdade, elas queriam venda.
Era o que elas queriam. Mas eu sabia que, no fundo, o que elas precisavam era todo um conjunto, era todo um caminho que elas precisavam trilhar para conseguir chegar na parte da venda e conseguir vender com facilidade. Então, foi aí que eu criei uma trilha para minha mentorada seguir desde o início da jornada comigo até chegar na parte das vendas. Então, a venda é a última etapa da mentoria. E explica, quando tu diz venda, ou seja, é de verdade, é a conversão. Venda é a isso? conversão. Tá. É o dinheiro no bolso, o Pix. O Pix inesperado O Pix chegando. inesperado chegando. Mas para isso acontecer, precisa de toda uma construção. Primeiro é saber aquilo que tu está vendendo, estruturar o teu produto de uma forma clara, principalmente para ti que está vendendo. Não, né? Precisa ser claro para as pessoas de fora? Precisa, mas isso já é na parte da oferta, que é a forma com que tu apresenta o teu produto para o mundo. Uhum. Mas primeiro aquilo precisa estar claro para ti. Como é que tu vai entregar, o que tu vai entregar, porque isso é o que vai te gerar confiança para conseguir vender com mais facilidade lá na frente. Depois disso, a gente passa pela parte da oferta, em que a gente cria uma oferta sexy, vendável, que fique agradável aos olhos. E aí, depois, a gente passa para a etapa onde a gente vai definir um funil específico para o teu negócio, onde a gente vai definir o caminho que o teu cliente vai percorrer até chegar no teu carrinho de compras. Então, desde o primeiro contato que ele tiver contigo até ele ir descendo no teu funil e chegar ao ponto de compra contigo. E aí, depois, eu também ensino toda a parte da conversão, de vendas, né? Para a gente conseguir vender com mais efetividade, em todas as circunstâncias. E também a aprender a atrair um público mais qualificado para comprar o teu produto, alguém que realmente precisa da transformação que tu oferece e não uma pessoa que esteja só interessada no menor preço do mercado. Então, é descobrir o teu diferencial, descobrir a clareza em tudo isso, em todo esse trajeto, para conseguir efetivamente fazer uma venda com qualidade. E tudo isso que tu falou vem do conhecimento de livros ou da experiência? Porque a gente que tá aqui te ouvindo, a gente para e pensa um pouco, poxa, mas ela deve ter passado muito por isso, né? Ela deve ter tido muito aquele cliente que bate na porta, pergunta, qual o preço? E sai correndo. Que isso acontece direto. Foi assim? Ou tu, não, vamos só estudar aqui e tal. Tu passou por muito desse funil de venda? Ai, bastante, muito. Muito não, muito qual é o preço, muita gente sumindo, muito sumiço. Muito vou ver e te aviso. Sim, bastante. Eu vou ver e te aviso. Ou o que eu também recebo muito aqui, porque a gente também tem as entrevistadas prêmios, né? Que é uma mulher que vem, ela patrocina um episódio, ela tem outras regalias, mas ela vem aqui para mostrar a cara dela, ela faz um investimento e ela tem realmente o espaço inteiro para contar a sua história. Ou simplesmente apresentar o seu serviço ou produto. E eu escuto muito isso do, ai, que bacana, nossa, eu vou amar, eu quero, mas eu vou pensar e te aviso. Ou então, tem muito daquela assim, não, deixa pra próxima, no próximo mês. Não, quando tu abrir a nova agenda, eu te chamo. E fica aquele vácuo, né? Fica. E é difícil trabalhar com isso, né? Porque a pessoa, ela não tá te negando. Isso é uma coisa que isso a gente tem que levar pra vida, tá, gente? As pessoas não estão nos negando. É que elas, naquele momento, elas não podem, né? A mentoria também ajuda nisso. Assim, é um potencial cliente, mas a gente também tem que entender que ele não tá num momento bom também, né? Exato. É exatamente isso que tu disse. Existe um processo com que tu faz a venda e que tu vai conseguir qualificar e se conectar com aquele teu cliente, ver aquilo que ele precisa, tu vai oferecer o teu produto para ele e no final ele pode não comprar de ti por vários motivos. Mas o principal deles, que geralmente é o que acontece, é o de tu não ter gerado valor suficiente para aquele cliente querer comprar de ti. A maioria das vezes ele tem alguma objeção oculta na cabeça dele que ele não te contou, e aí ele acaba se escondendo atrás de não tenho dinheiro, não tenho tempo, que são as desculpas padrões socialmente aceitas. Então, geralmente, ele vem com essas desculpas, mas, na verdade, ele ainda não foi convencido do teu produto. E, claro, tu não precisa convencer alguém de comprar o teu produto, tu precisa mostrar o valor do teu produto. Mas, então, aquela pessoa não enxergou esse valor ali. E é claro que também existem as pessoas que realmente não estão no momento, não têm efetivamente o dinheiro, e aí tudo bem, aí é uma questão da pessoa em si e beleza, bola para frente. Mas para isso não acontecer, se faz todo um processo de qualificação antes para tu não precisar passar por isso na hora da venda. E o valor não é o valor só do dinheiro, né? É o valor do produto mesmo, que vai
Como é que a gente pode explicar isso, né? É aquele valor do retorno, né? É o retorno que é a satisfação do cliente, exato. É o retorno também, né, da dor que ele tem, que tu vai sanar. Não é só o valor financeiro, né? Tu também trabalha bastante isso nas suas mentorias, né? Que todo serviço produto, ele tem um valor em dinheiro, mas ele tem aquele valor que ele é essencial pro teu cliente. Exato, né? É o valor do produto e de quem está prestando o serviço ou vendendo aquele produto também, porque no final também tu vende a tua energia, quem compra de ti está comprando um pouquinho da tua energia, então se tu vai lá para uma venda e fala, oi, tudo bem? É uma coisa, agora, oi, tudo bem? É outra coisa, então as pessoas elas compram energia também, é por isso que eu também gosto de botar bastante foco em quem está por trás do CNPJ, porque é essa pessoa que está sendo vendida também, são os valores dessa pessoa, a essência dessa pessoa que está sendo vendida junto, né, com aquele serviço, aquele produto. E isso, essa frase que tu falou agora é essencial para mulheres empreendedoras, né? Por mais que seja uma mulher, uma terapeuta, uma professora ou uma jornalista, escritora como eu, mas é uma pessoa que é ela, né? O produto é ela mesma, o serviço é ela mesma. Então, assim, se a energia dela não tá equilibrada e para cima, o produto também não vai ter um retorno bom. E aí, antes da gente encerrar, eu quero te perguntar, que as pessoas devem estar curiosas, né? Daí, tu faz, então, mentoria de venda para mulheres empreendedoras, mas existe um tipo de empreendedora específico? Ou aquela mulher que já está no mercado, já tem a empresa dela, está com uma marca consolidada há mais de 20 anos, mas está sentindo que nesse momento ela está rebolando demais para fazer as vendas. Ela pode te procurar? Pode me procurar. Porque a mentoria, ela ajuda tanto as pessoas que já estão no mercado há um tempo e estão se sentindo perdidas e sobrecarregadas com as informações e não estão sabendo para onde correr, porque o mercado evoluiu muito, mudou muita coisa, então precisa sempre estar evoluindo junto. Tanto para quem está começando agora e quer estruturar um produto, quer começar do jeito certo para conseguir alcançar os seus resultados ali de faturamento. Então, a mentoria ajuda, sim, essas mulheres a alcançarem seus objetivos. Ok, então... Vamos lá, vamos chegando no finalzinho do episódio. E assim, eu queria que tu falasse pra gente qual que é o diferencial de ter uma pessoa segurando a tua mão enquanto tu tá trilhando esse caminho do empreendedorismo. E aquelas que estão sempre tentando e acham que não é necessário ter uma mentora. E aqui eu quero fazer um parênteses, porque deve existir um certo preconceito, assim, né? Existe. Questão do coaching, do mentor, e etc, etc, etc. As pessoas ainda, por mais que estamos no 2025, as pessoas ainda têm um certo preconceito, né? Mas eu queria que tu explicasse agora, pro público que tá nos ouvindo e nos assistindo, qual que é a diferença? Isso, assim, qual que é o diferencial de te ter ao lado, segurando a mão dessa empreendedora para trilhar esse caminho, que com certeza já é de muito sucesso. Olha, quando eu comecei a empreender, eu lembro como se fosse ontem, eu e a Ana, que é a minha companheira de vida, a gente inaugurou o nosso espaço e eu lembro até hoje que no primeiro dia de atendimento a gente entrou lá dentro, era um espaço de terapias, e a gente se olhou e falou, e agora? O que a gente faz agora? Como é que a gente atrai clientes? O que a gente faz agora? E essa sensação ficou muito gravada em mim. E eu lembro de uma frase que a gente falou naquele dia. A gente disse assim, cara, ninguém nos ensina a empreender. Ninguém nos ensina a partir do momento em que tu decide qual é o caminho. Então, hoje eu ensino as pessoas, eu direciono as pessoas a fazerem aquilo que eu não tive o direcionamento naquele momento. Então, eu precisei aprender tudo muito na dor, errando muito, para hoje conseguir passar o caminho mastigadinho para as pessoas conseguirem percorrer esse caminho. Então, para mim, o propósito de ter alguém segurando a tua mão no caminho, de ter alguém te direcionando, é literalmente tu... É como... eu até fiquei meio emocionada. Porque é uma segurança, né? É uma segurança. E assim, gente, estamos em 2025. Como assim ainda não nos ensinaram como é empreender? E olha que eu venho da academia, né? Eu fiz graduação, fiz pós-graduação e tive cadeira de empreendedorismo. E é uma coisa... acho que a primeira é um pouco absurdo, assim, porque a gente não tem mesmo. Principalmente nós mulheres, né?
Mas eu não queria te interromper, mas é que eu achei necessário essa fala porque que absurdo, né? Eu sabia que ela ia responder isso, por isso que eu fiz essa pergunta. Porque de fato, é muito difícil a gente ainda entender e internalizar que ninguém ensina a empreender, né? Exatamente. E hoje em dia, poder ver as mulheres se sentindo empoderadas e encorajadas a empreenderem em algo que elas realmente se sentem felizes fazendo, isso para mim não tem preço. Para mim é o que me move e é o que me move contigo e com todas as mulheres que são as minhas mentoradas. Ou seja, o valor do teu trabalho tá aqui, né? É. Em dizer, eu tô segurando a tua mão, pode ir tranquila, não tem problema. E aí, Dai, eu sempre encerro o episódio porque a gente tá numa temporada que se chama Mulheres e Negócios. Todas que já passaram por aqui são donas do seu próprio negócio, ou já têm uma marca, ou então são empreendedoras e estão aqui tentando mesmo, né? Já com um caminho consolidado. E eu sempre pergunto pra elas, que dica que tu daria pra uma mulher que tá começando? No teu caso, eu queria que tu desse uma dica para as mulheres que ainda estão em dúvida, sabe? Elas são aquelas mulheres que têm potencial, que... Vamos pegar um tipo assim, são aquelas mulheres que têm o seu CLT, mas elas fazem tipo como se fosse um hobby, sabe? É um doce, é um cabelo, é uma maquiagem, é um artesanato. Ou até mesmo nós, escritoras, né? Porque, infelizmente, escritor hoje no Brasil, ele tem 2 empregos. Que dica que tu dá para essas pessoas? Para elas não desistirem agora? Dúvida é medo. E os seus erros, qualquer erro que tu cometer no caminho não vai invalidar toda a tua jornada, não vai invalidar os teus acertos na tua vida inteira. Então, aprender a errar é a fórmula mágica e escolher onde tu coloca teu foco. Se tu quer colocar o foco no erro ou em todos os acertos que tu já teve na vida. Para mim, essa é a dica que eu daria se eu estivesse começando hoje e para todas as mulheres que estão começando hoje. Adorei! Adorei porque... Nossa, que frase chocante. A gente botar o foco no erro ou no acerto, né? E, infelizmente, a gente acaba sempre... Botando no erro. Botando no erro, né? A gente nunca vê o copo meio cheio, né? Ele tá sempre mais vazio do que nunca. Exato. Daí é isso. Muito obrigada Ai, por ter eu participado do podcast. Então deixa o teu arroba, onde tá aqui na tela, mas onde as pessoas podem te encontrar. E agora esse é o momento, é o espaço que eu deixo para as entrevistadas também se venderem. Eu vou deixar aqui o meu Insta, que é @dailuz_. Me segue lá para acompanhar os meus conteúdos, para aprender mais sobre vendas, sobre estruturação de produtos, sobre posicionamento e tudo mais que tem de bom nesse mundo do digital. É isso, gente. Muito obrigada pela sua audiência, por ter nos escutado. Lembre sempre de ativar as notificações aqui no YouTube e também no Spotify, porque assim você fica sabendo do próximo episódio. De novo, muito obrigada, Dai, por ter participado e aceito o convite. A gente fica por aqui e até a próxima. Tchauzinho!